de Transformers ao início com spoilers. Agora é hora de nós reagirmos juntos como um só. Só de vocês ouvirem o tom de empolgação que tá na minha voz, quer dizer que meio que o negócio é realmente muito bom. Sem tempo pra explicar, esse vídeo tem spoiler. Se não quiser ver spoiler, dá um fora. E agora vamos falar dessa maravilha. Bom, esse vídeo é dedicado por um usuário do X, ex-Twitter, chamado TF Hyper Guy, que está literalmente usando todas as suas forças só pra promover o filme. Pois, por mais sucesso de crítica, tanto de crítico quanto de público, que o filme tá recebendo, olha só, notas ótimas, o filme tá literalmente sendo bombardeado, mas não tanto quanto Coringa 2, meio que pela bilheteria. E principalmente pelo fato que tem a robô selvagem na área. Então, meio que o TF tá tentando promover muito esse filme para que, no caso, a gente tenha uma sequência. E eu quero sequência. É desespero? Sim, mas não custa tentar. Bom, resumão, meio que da sinopse do filme. Transformers no início é literalmente o início de tudo, onde Oreopats e D16, que futuramente se tornariam Optimus Prime e Megatron, são mineradores de Energon da cidade de Iacon, a capital dos Transformers, que é liderada por um Prime chamado Sentinel Prime. O Oreo e D16 são meio que literalmente são a ralé meio que da sociedade Transformers. Principalmente o fato que eles não têm o T-Cog, que meio que são engrenagens que fazem os Transformers se transformarem. Um dia, após tentarem, por insistência do Oreo, de meio que frequentar uma corrida que é a Eco 500, só pra mostrar que são mais que os olhos podem ver, a dupla Oreo e D16 acabam ruindo para o subsídio 50. E eles achavam que tinham 40, na qual acabam conhecendo o B127, ou mais conhecido como Bumblebee, mas também é conhecido como Bolado Chrome, ou no original Berestron. A gente fala do amarelinho depois. E descobrem no meio da sucata de amigos feitas pelo B127, eles descobrem meio que umas coordenadas meio que vindas meio que da superfície, na qual o Oreo meio que identifica isso como uma chance deles acharem a matriz de liderança, que é um artefato muito valioso no universo de Transformers, pois serve como um canal do poder de Primus, o deus dos Transformers, e aí além de meio que dar muito Energon pro planeta Cybertron. Então o Oreopats junto do D16, B127 e a Elita One, ou só a Elita só, eles vão para a superfície em busca dessa matriz da liderança. Mas essa busca inofensiva acaba se tornando algo bem drástico quando eles descobrem uns pogres meio que do governo na qual frequentam. Como eu falei meio que no meu vídeo sem spoilers, eu estou surpreendentemente positiva com esse novo filme aí, pois eles realmente conseguiram fazer um filme bom de Transformers. Não é só pelo fato de não ter humano. E o grande ponto forte que contribui isso é o seu roteiro e os seus personagens, e como essas duas coisas se desenvolvem e eles vão de mão dupla nisso. Vamos começar falando do nosso saudoso Orégano Pits. Correção, Oreopats e futuramente Optimus Prime. Como disse antes, como é meio que o início de tudo, o Oreopats meio que é diferente do Optimus Prime que a gente conhece. E você percebe isso justamente na cena de introdução do personagem, onde ele tá invadindo meio que uma sala de arquivos, que meio que é um eco irônico, já que meio que no canon de Transformers ele é um arquivista, tudo pra saber da matriz de liderança. E nisso, quando ele é descoberto pelos guardas meio que da sala de arquivos, o Oreo já é intimidado meio que por eles, e um deles fala: "Ah, você não consegue se transformar." E nisso somos presenteados com uma cena
É melhor vocês mesmo verem com seus próprios olhos. Oh yeah? Well, watch this. Simplesmente temos o Oreopats utilizando do método do Joseph Joestar pra lidar com os problemas. O Oreopats é literalmente um rebelde idealista. Ele quebra frequentemente o protocolo e tem uma veia meio malandra e ao mesmo tempo sarcástica. É um Optimus maduro, meio inocentemente sensível, mas que no fundo ele tem aquela essência de Optimus Prime. Ele é bondoso, ele se importa meio que com todo mundo. Toda a convivência que o Optimus meio que tem nas Minas Genegon e da dificuldade que meio que eles lidam como mineradores faz que o Oreo queira se provar a si mesmo diante da sociedade. Tudo para se tornar mais do que um minerador só por querer o bem meio que do pessoal. A Elita meio que aponta isso no seu discurso motivacional, que meio que ele tem esperança, que ele quebra o protocolo pelo bem meio que dos outros. E isso é evidenciado na cena onde o Oreo junto do D16 tentam salvar o Jazz, sendo que de acordo com o protocolo eles deviam meio que evacuar. E até o próprio Jazz fala: pô, sai daqui, pega o jetpack. E meio que o Oreo: tá, boa ideia. E ele coloca o jetpack no Jazz e ele: não foi isso que eu quis dizer. E a trajetória dele para se tornar o Optimus Prime é espetacular. Pois ele começa com o Optimus imaturo, meio malandro, para que, assim que ele descobre as coordenadas do Alpha Trion e meio que descobre a verdade meio que sobre o governo do Sentinel, você vê o Orion meio que tendo dúvidas. Principalmente o fato que ele tá literalmente presenciando o seu melhor amigo se tornando meio que uma máquina de matar. A gente vê meio que o Orion meio que inicialmente inseguro, meio que em papel de liderança, já que o Orion ele é humilde por conta das condições de minerador. E ele vai meio que conseguindo essa confiança lideresca a partir meio que do discurso motivacional da Elite. E na cena onde meio que ele incentiva meio que os mineradores a se soltar dessa causa rebelde. Citando uma frase do Alpha Trion, que o que faz um Transformer não é o Tico que carrega, e sim a centelha que ele carrega por dentro. E nisso a gente vê ele dando seus primeiros discursos de coach aqui da história de Transformer. E você vai vendo que ele vai se tornando um pacifista mais ativo, já que ele só que queria só expor as cagadas do Sentinel, ao contrário do Megatron que queria matá-lo. O Optimus até foi misericordioso e meio que levou uma bala daquele que meio que tirou os T-Cog dos mineradores quando não eram ativados e que viviam nessa escravidão de 500 ciclos que ele impôs. E foi por conta desse sacrifício e atitude nobre que meio que o Primus, que para minha surpresa é a primeira vez que o Primus está nos cinemas, reconhece o Optimus como digno da matriz de liderança. E a transformação dele de Optimus Prime, onde está simultaneamente ocorrendo a transformação simultânea do Megatron, é cinema demais. E assim que ele chega como Optimus Prime, ele já arrebenta. A luta dele contra o Megatron é épica demais, pois é uma das primeiras lutas que Optimus Prime e Megatron vão ter. E essa luta é muito da hora, principalmente o fato, a cena específica onde o Optimus ativa o machado de Genegon pela primeira vez. Pois começa como um pequeno suspeito para ir meio que ver com o machadão. E ele ainda tancou não só o Megatron, mas também o Starscream, o Shockwave e o Soundwave ao mesmo tempo. Ele faz meio que o Optimus na dublagem brasileira é o Mauro Horta, já que quem tá fazendo o original é o Chris Hemsworth. E eu os dou parabéns, Mauro Horta, querido, pois ele conseguiu trazer a essência do Optimus Prime, meio influenciada do Guilherme Briggs, mas criou sua própria identidade para esse Optimus aqui. E eu quero ver esse Optimus de novo. E o Megatron, minha gente? É a melhor adaptação meio que do personagem, pois ele começa como D, aquele que mais segue meio que o protocolo e que é de volta aos Prime, principalmente ao Megacrono, na qual eu considero o mais forte de todos. Ele tenta manter o Optimus meio que de longe de problema, já que um tem que defender as costas do outro. Você vê ele sendo meio que mais manso, meio tímido, e você sente que ele tem uma espécie de raiva reprimida meio que dentro dele.
E assim que ele descobre a verdade, é aí que o bicho pega. Pois não só ele meio que ouve isso, mas também presencia meio que uma cena do Sentinel meio que negociando com os Crystals, ao da meio que o Enegon pra ele. Primeiro meio que ele aponta meio que os Creyjetos inocentemente sensíveis, meio que com raiva do Orion. E quando o Orion meio que fala, pô, você não quer impedir ele? Meio que o D manda essa. Não, eu quero matá-lo! E ele fala isso gritando. E um detalhe que eu achei muito legal é que na transformação do D para o Megacron, que tá relacionado à mudança dos olhos, porque no início do filme ele só tá com o olho dourado. Mas assim que o Alpha Trion tá, que os T-Cogs pros quartetos dos protagonistas, isso inclui o D16, que os olhos ficam laranja. Principalmente na cena onde ele luta contra o Starscream para ter a liderança. E meio que ele quase atira o Starscream com um canhão. E ainda bem que o Starscream meio que sobreviveu, pois essa é a última vez que ele mostra misericórdia. E aí ele fica nesse caminho de raiva e vingança que vai o consumindo. Ao poder começar a se afastar meio que do Orion, o cara ainda meio que é capturado, torturado pelo próprio Sentinel, o que faz aumentar a raiva dele ainda mais. Ele continua lutando contra o Sentinel, mesmo que a verdade tenha sido exposta. E quando o Optimus leva o tiro, o D fez o que fez. E mesmo assim o Sentinel continua vivo. Os olhos ficam vermelhos e ele fala aquela frase que, meu Deus do céu, dói o coração. Eu cansei de te salvar. Minha gente do céu. O filme conseguiu construir meio que o melhor Megacron de todo. Pois conseguiu meio que dar um ar muito gramático pra essa irmandade aí. Essa relação do Orion Pax com o D16 me lembra muito o filme O Príncipe do Egito, na qual o Moisés e o Ramsés começam como uma relação de irmãos amigável, embora que o Moisés seja adutivo, para assim meio que no final meio que dá essa meio que inimidade amarga entre eles. E essa traição doeu muito meio que no Optimus. Tanto que ele baniu meio que o Megacron junto com a retaguarda para cima. E pelo isso não acabou Prime, quer dizer que vai ter revanche. E gente, isso é muito trágico, mas isso é muito bom. Tanto que a cena onde meio que o Megacron rasga meio que o Sentinel ao meio, e você vê o cara meio que literalmente matando um Prime Crass, você percebe, caraca! Não só isso, como ele pegou o T-Cog do Megatronus Prime, que tava no Sentinel, e retira aquele que foi presenteado com o Alpha Trion com todo o carinho do mundo, e aí coloca só pra ser meio que o Megacron de sempre. Pra mostrar que o cara tava tão revoltado, mas tão revoltado, que agora ele denuncia todos os Primes, incluindo o Optimus, que virou um Prime. Mesmo que os Primes tenham sido meio que as vítimas do Sentinel. Já que o cara tava tão meio que movido nesse sentimento de justiça, de consertar, entre aspas, Cybertron, e queria destruir até mesmo toda a própria Aecon, só pra conseguir meio que consertar essa civilização quebrada. Bom, o Megacron foi dublado aqui no Brasil pelo Romulo Estrela, ou seja, um Statality, mas esse não é o problema, pois ele já dublou em Os Caras Malvados como o Senhor Lobo. E eu acredito que aqui o Romulo evoluiu de atuação, porque, meu Deus do céu, combinou muito bem. E no original ele é dublado pelo pai do Miles. E eu vi uns clipes e, minha gente do céu, tava muito bom. E agora eu vou falar daquela que é esquecida do churrasco, mas é a minha favorita. A Elita. Mano do céu, como eu amei a Elita. Eu nem se importo se ela é dublada por um Statality com um sotaque. Ela é linda e é badass. Ela é meio que a líder certinha do Optimus e do Megacron, ou seja, o parte de D16. Das minas de Eregon, e ela estava prestes a ser promovida se não fosse pela destruição de uma das minas e o Orion ter meio que quebrado um protocolo só para salvar o Jess. Embora que o Orion queira meio que levar meio que a culpa nisso, para assim a Elita ser promovida. E meio que ela se torna uma aliada relutante meio que dos protagonistas, já que ela foi indo para a gestão de resíduo, onde ali, cara, o Orion, o D16 e o BD-127, que estavam indo clandestinamente em um dos Kreis que carrega o Enegon, e ela deu um sopapo neles. Isso mesmo, ele tá descendo sopapo no Optimus Prime, no Megatron 16, Optimus Prime e Megacron. E ela se junta na busca da matriz de liderança porque ela não teve escolha, já que ela caiu do Krem onde ela tava. A Elita, ela é meio que orgulhosa,
Ela se acha superior que todo mundo. Ela tem uns acessos de raiva, principalmente em relação ao Oreo, já que ela foi a razão dela ser despromovida e demitida. E, gente do céu, eu amei a relação que ela tem com o Oreo Patos, porque eles já começam se gritando, embora que o Oreo nem queira gritar com ela. Ela que tava meio que cansada, na verdade meio pita da vida, com as palhaçadas dele. Tanto que uma das cenas que eu ri muito é meio que ela acordando e ela vê o Oreo e ela dá um soco na cara dele. E ao longo do filme, ela vai amolecendo em relação ao Optimus. E a cena do discurso motivacional, na qual ela declara que ela é melhor do que ele. Ela é melhor do que ele, mas ele tem esperança por conta das suas ideias otimistas, que geralmente são estúpidas. Gente, essa cena é muito fofa. E quando ela fala, a gente vai conseguir, aí já começa a chipar os dois. Blind optimism that you have is why you make such bold and courageous choices that are also extremely stupid. First time giving a pep talk. É sério, é tipo, eu estaria vendo meio que a relação entre os dois é que tem a do Zezé Bezerra com a Rapunzel. Pois com certeza a Elita e o Zezé Bezerra são a mesma pessoa, só que com personalidade diferente. Já que, exemplo, o Zezé só queria meio que a coroa, fugir com ela, e que depois de que ele terminar com o lance da Rapunzel, ele pode fugir e ficar numa ilha. A Elita é a mesma coisa, ela só quer meio que liderar o grupo até lá, para que eles sejam denunciados e assim ela seja promovida, para no final ambos estarem dispostos a se sacrificar por meio que pelos seus novos comandantes. Que no caso da Elita, ela queria pular, meio que no momento que o Optimus tem a sua queda, ela queria pular pra ir atrás dele. Pena que o Bumblebee teve que intervir. A mesma coisa rolou com o Zezé Bezerra, só que ao contrário, meio que ele que foi a vítima por ter sido esfaqueado. Mas mesmo assim ele cortou o cabelo da Rapunzel e ainda declarou que era seu novo sonho. E também as alfinetadas sarcásticas da Elita lembram muito a da Zelda, daquele desenho do antigo da Zelda. Pô, no momento que ela meio que ia levar, todos os protagonistas são levados no covil onde está a Altagada, meio que o Optimus fala, olha, a gente não é espião. E ela, mas ele é competente. Tipo, só eu lembrei meio que dessa referência. Nossa, esse é meu amigo, fedorento. Se meu corpo, você fica mais inútil do que nunca. E no final, quando ela se torna meio que o comandante do Optimus, tava vendo que hoje tem. E acho que é isso que eu tô mais aguardando na sequência. O desenvolvimento da relação do Optimus com a Elita vai envolver para o romântico. Já que esses dois são um casal no canon. Mas agora, chegou a hora de falar dele. O grande e espetaculoso. It's actually pronounced Badassatron. É sério, gente. O Bumblebee é uma das melhores coisas desse filme. Ele é um alívio cômico, lógico, só que ele funciona muito com o alívio cômico. Pois ele tava tão preso meio que no subnível 50, que criou amigos só pra compensar a solidão. E quando meio que o Optimus descanha dos amigos, o Bumblebee reage como se ele tivesse matado um dele. E depois logo supera, ele até comenta pra Alita, olha, o Oreo matou o Steve. E o Optimus, mas o Steve nunca esteve vivo. E ele foi feito de separação tagarela de propósito. Tanto que até tentaram tapar a boca dele, mas ele continua falando mesmo meio que não inconsciente. E assim que ele ganha meio que as laminazinhas, sua arma, meio que ele faz isso. E ele quase meio que, de uma maneira bem inocentemente psicopata, meio que cortar meio que todo mundo ao seu redor. Tanto que o Optimus fala, pô, ele não é mais outro inimigo. E aí, quando meio que o Bumblebee é promovido, ele fala, nossa, é o melhor dia da minha vida, eu vou trabalhar no governo. É sério, gente, o Bumblebee é a melhor coisa meio que desse filme. Agora, falando dos vilões, tem o Sentinel e todo o plot twist que o Sentinel não é um Prime. Pois o que aconteceu é o seguinte, o Sentinel mentiu que a matriz da liderança desapareceu por conta do ataque dos Crystals, na qual foram encurralados, e só o Sentinel sobreviveu. Mas, na verdade, a grande meio que mentirada e vigarice aqui foi o Sentinel que matou todos os Primes. Todos, exceto o Alpha Tirol, que, diga-nos passagem, o Alpha Tirol tá muito épico nesse filme. Pois passa uma vibe de pai solteiro por poucas horas. E o Sentinel é tudo que meio que um falso Prime é. Alguém orgulhoso, vaidoso, que no final é um covarde e que, por mais assustadora que seja a morte dele,
não vai dizer que meio que ele mereceu isso, porque ele mereceu. E tem os seus capangas, como o Darkwing, que meio que popularizou por conta do termo miners. E meio que o pessoal que tem muita mente suja na internet, meio que confunde essa palavra com uma outra palavra que tem o mesmo som, só que colocar o E pelo O. É sério, o quanto dessa cena dos miners que tem de meme, vocês não estão ligados. Sorry, are those miners in the race? Can't believe what I'm seeing here. There are miners trying to run and he lands on 5,000. This is insane! E aí só tá aqui meio que pra ser o valentão aqui dos mineradores, antes de ser socado. E tem a Arachnid, que eu achei meio que uma adaptação interessante da personagem, já que ela é o braço direito do Sentinel, e ela tem o poder meio que de ver tudo. E meio que é por conta meio que dos múltiplos olhos que ela tem, que meio que o Optimus acha uma chance pra expor os crimes do Sentinel. Tanto que a Alita quase meio que meteu um crematismo craniano nela. E o meio que o Optimus fala, Alita, se acalma, precisamos dela. E ele lá, tudo bem, eu só tô querendo ela com gentileza. E claro, temos a alta guarda, formada pelo Starscream, Shockwave e o Soundwave. Mas só dois desses destacam, que são o Starscream, que aqui tá mais bem corajoso. Tem a origem da voz dele meio bugadaça, que foi por conta da briga do Megacrow, que meio que tem umas vibes. O Starscream parece ter uma vibe meio masoquista. E o Shockwave, que era pra ser meio que uma história com um cientista maluco, meio que entre os Decepticons. Mas aqui, meus amigos, aqui ele foi reduzido para um saco de pancada da Alita. Pois o quanto que o Shockwave ficou traumatizado com a Alita, vocês nem estão meio que ligados. Se antes ele sofria com a tagarelice do Bumblebee, ele sofreu com a Alita, pois ela socou seu único olho. Tudo só para o pessoal escutar o Optimus. E quando o pessoal vir, ele fala, por que a gente deve ir com você? E aí a Alita, vamos com você! E com os personagens que meio que eu falei e seus desenvolvimentos, combinando com o roteiro, fica impecável. Pois a aventura McCoy só começa com uma clássica aventura em busca do McGuff para buscar a máquina da liderança. Mas que toma que as coisas mudam em um jeito meio gráfico, quando eles descobrem a verdade, não só que sobre o governo do Sentinel, mas também sobre o sumiço da máquina da liderança, que ela sumiu porque o Sentinel era uma caca, que ela iria desaparecer. E só reapareceu porque o Optimus se provou digno. E caso a gente tenha uma sequência, isso com toda a nossa força que a gente precisa ter, eu acho que deve meio que mais se focar nos Quintessons. Pois a gente vê que com o Sentinel ele entregava meio que o cubo de Energon, mas a gente ainda não sabe o que os Quintessons queriam com esses cubos. Poderiam se explorar mais meio que nesse lance dos Quintessons. E também quero um foco no Optimus e na Alita juntos, gente. É bem demais, sim, mas eu quero muito. Bom, gente, essa é a minha opinião de Transformers no início. Qual spoiler? Se inscreva no canal, tipo, sininho, compartilha, como muito busy fui.